principalmente entre o povo de Deus, isso aqui tem que ser algo visível entre o povo de Deus. Não pode deixar de existir. O amor bondoso não pode deixar de existir. Quer ver só o que diz a palavra de Deus em 1 João? 1 João, vamos dar uma lida aqui na palavra, rapidinho. Em 1 João, no capítulo de número 2, 1 João diz assim, presta atenção. E nisso sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, se eu guardo os mandamentos de Deus, então eu vou buscar viver o amor de Deus em minha vida. Se eu guardo os mandamentos de Deus, então o amor de Deus tem que estar em mim. Precisa estar em mim. Se eu sou aquela pessoa que vivo para Deus, então o amor dele precisa estar em mim. Eu preciso ser uma pessoa bondosa. Eu preciso ser uma pessoa bondosa. E essa pessoa bondosa, eu preciso ser para que a palavra de Deus ela tenha o cumprimento dela na minha vida. A palavra de Deus ela precisa se cumprir na minha vida. A palavra de Deus ela precisa ser visível na minha vida. Ela não pode ser vista na minha vida simplesmente na minha expressão verbal. A palavra de Deus ela precisa ser vista na minha vida através do meu comportamento, através da minha atitude. É através das minhas atitudes. É por isso que não adianta eu ser simplesmente ouvinte da palavra e não fazer o que a palavra diz, né? Ser só ouvinte não vai me gerar nenhum resultado positivo no que diz respeito à comunhão com Deus, a relacionamento com Deus. Eu posso dizer que tenho comunhão com Deus quando eu sou cumpridor da palavra dele, quando eu me esforço para cumprir o que a palavra dele diz. Quando eu me esforço para cumprir o que a palavra de Deus diz, a meu respeito, então eu posso dizer que eu estou buscando comunhão com Deus. E comunhão com Deus é eu viver o que a palavra de Deus diz que eu preciso viver. Comunhão com Deus não é eu estar todo dia no culto na igreja. Não, isso não é comunhão com Deus, isso é comunhão com os irmãos. É ter comunhão com os irmãos. Eu participar de um culto é ter comunhão com os irmãos. Comunhão com Deus, ele vai para o individual. Ele vai para a minha observância ao que Deus diz, ao meu cumprimento no que ele diz respeito, à palavra dele com a minha vida. E o colocar em prática no que ele diz. Aí nós vamos ver aqui, na epístola de João, tá? Na epístola de João, no capítulo de número 4, diz assim, presta atenção, no capítulo de número 4. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se eu amo, eu sou nascido de Deus e sou conhecido de Deus. E esse amor que está sendo dito aqui é esse amor agape, o amor divino. Se eu amo com esse amor divino, então eu sou nascido de Deus. Eu sou conhecido de Deus. E esse amor vai me levar a fazer o bem e não a fazer o mal. Nós temos aqui um exemplo que a Bíblia está deixando para nós aqui de Caim. Olha só o que a Bíblia diz para nós. Tá? Os filhos, olha só o que a Bíblia diz, ó. Qualquer que é nascido de Deus, 1 João capítulo 3, tá? E versículo de número 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Tá? 1 João capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus.
E isso aqui é muito forte.